é se relacionar com o Cristo vivo, é amar, é se tornar um com o Cristo vivo, para poder então entender com clareza as coisas de Deus e o Deus que a Bíblia nos revela. Bendito seja o nome do Senhor e o poder deste Deus. Então olhe para cá. Primeiro, quem vai até Jesus? Por que ele foi? Porque ele precisava de ajuda. Mas essa ajuda nos chama atenção, porque este homem andou uma longa distância, diz a Bíblia Sagrada, para pedir a Jesus ajuda. E é interessante que a Bíblia vai dizer no versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, está entendendo? Paralítico e violentamente atormentado. O homem se encontrava enfermo, com seu corpo paralisado e perturbado da mente. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe que este centurião, ele não percorre uma longa distância por si mesmo, mas pelo seu servo que se encontrava em casa. Será que este homem amava o seu servo? Com certeza sim. A ponto de deixar de lado as críticas que ele poderia sofrer, porque afinal de contas ele era um centurião, um homem militar, de posição militar, um homem que comandava outros soldados, e agora vai em busca, porque muitos viam Jesus como um simples pregador, ou como mais um dos profetas, como mais um profeta levantado por Deus nessa terra. Você está entendendo? Como um pregador itinerante, como aquele que está de passagem, como aquele que está anunciando a palavra de Deus. Mas olha bem para Jesus. Jesus era filho de um carpinteiro, vinha de família simples e humilde. Essa é a questão. Você está entendendo a dificuldade? Tinha muitas barreiras, e ele venceu cada uma delas por amor ao seu servo. Quem está entendendo? Você está entendendo o que é amor? Você está entendendo o que realmente é o amor? Você está entendendo qual é a fé que agrada a Deus? É quando nós também nos esforçamos pelo interesse de outras pessoas, ou para suprir a necessidade de outras pessoas, ou descemos do altar por amor a outras pessoas. Bendito seja Deus. Agora preste bastante atenção. Esse homem vai até Jesus com uma convicção. Ele entendeu que Jesus era o Cristo. O que diz as Escrituras sobre o Cristo? Cristo, o Redentor, o Salvador que Deus prometeu à humanidade desde a queda de Adão e Eva, desde que o homem pecou e trouxe a maldição para toda a raça humana. Deus prometeu que chegaria um tempo em que Ele, o Senhor, levantaria um Redentor. Ele enviaria o Cristo, o Messias, o Salvador, o restaurador do seu povo. E todo aquele que nele cresce teria seus pecados perdoados e receberia a promessa da vida eterna. E seriam selados com o Espírito Santo, e o Espírito ia nos regenerar, como hoje regenera a nossa mente e o nosso coração, e nos ajudar a trilhar os caminhos de Deus e a servir a Deus como convém servir ainda na terra dos viventes. Bendito seja Deus. Você está entendendo? Então, quando você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, você está dizendo: é aquele a quem Deus enviou, é aquele a quem Deus prometeu, é aquele a quem Deus confiou o reino. Aí presta atenção. Ao Filho de Deus foi dado poder nos céus, na terra e abaixo da terra. Deus confiou ao Filho o reino e o povo do reino.
Bendito seja Deus. Em Jesus todas as coisas se faz nova. Em Jesus Deus restaura, Deus restitui, Deus ressuscita, Deus salva, Deus santifica, Deus purifica, Deus renova, Deus restaura, Deus nos concede o seu Espírito em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, todas as bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo Jesus. Então em Cristo nos tornamos benditos eternos segundo a vontade de Deus. Amém? Quem é Jesus? Jesus tem poder, irmão, para mudar a história de qualquer ser humano que creia nele. Essa é a diferença. Não é acreditar que Deus pode, é confiar que Ele vai fazer. Você está entendendo o que é a fé mais avançada? Porque se eu chegar aqui e disser, irmão, quanto vocês acreditam que Deus pode abalar essa estrutura do inferno? E você diz assim, eu creio. Mas você confia que Ele vai fazer isso hoje à noite? É um passo a mais. É quando a nossa fé é exprimida, para ficarmos mais ainda confiantes no... Lembre-se de uma coisa: o que nos faz confiar em Deus é a certeza de que Deus nunca faltou a nenhuma de sua palavra e a nenhuma de suas promessas. Então olhe para Deus, Ele é o único fiel. E quando Ele promete, Ele mesmo é o poder que executa o cumprimento da promessa. Ele é o único que promete, porque tem poder para cumprir com suas promessas e honrar a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então quem é Jesus? O centurião entendeu quem era Jesus, porque as escrituras, os profetas as escrituras falavam da vinda dele. O povo judeu esperava a vinda do Messias, como Deus prometeu a Abraão. E esse homem foi até Jesus, não vendo Jesus como alguém que era um simples pregador. Ele entendeu e compreendeu que ele tinha poder e autoridade. Para quê, pastor? Para sarar, para curar o servo que estava em casa, doente, paralítico e perturbado. E foi com essa certeza que ele procurou Jesus. Ele disse, eu vou porque Ele pode. E eu tenho certeza, Ele pode. Não sei se Ele vai me ouvir, mas eu vou pedir. E ele foi. Quando ele pediu, Jesus disse, bendito seja Deus. Versículo 8, 7, disse assim, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Pronto. Olha para cá para você entender isso. Você busca Jesus, pede humildemente. E o que é que Jesus disse? Eu irei. Mas quem era este homem? Era um gentil. Ele não era um judeu. Os judeus tinham os gentios como pessoas indignas da bênção de Deus. E o que é um gentil, pastor? O gentil, essa palavra gentil está ligada à nacionalidade das pessoas. Quem nasce em Israel, chamamos de israelita, ou judeu. Quem nasce no Brasil, é brasileiro. Então, todos aqueles que vêm a Cristo, das demais nações da terra, fora de Israel, são gentios. Se não for israelita, é um gentil, ou muitas vezes como chamamos de pagão. Bendito seja Deus. Brasileiro, americano, paraguaio, chinês, coreano, todos são gentios. E os judeus, eles eram vistos como uma nação escolhida por Deus, e eles se orgulhavam disso, a ponto de achar que só eles eram merecedores das bênçãos de Deus. E aí Jesus vai nos dar uma grande
grande lição. Jesus vai mostrar que a nação eleita, Israel, dentro de Israel, não teve ninguém com aquela fé, com aquele entendimento. Porque quando Jesus disse, eu vou e vou dar a ele saúde, quando Jesus vai para botar de pé. Quando Jesus vai para sarar, vai para curar, vai para restaurar. Você está entendendo? Se Jesus disse que vai, então se prepare, porque ele vai pôr de pé. Você crê que Jesus faz isso, irmão? Você confia que ele realmente vai lhe curar? Bendito seja Deus. A certeza, a convicção. Jesus disse, eu vou. Quando Jesus disse, eu vou pôr ele de pé, vou dar saúde a ele. Aí o centurião, respondendo no versículo 8, disse, Senhor, não sou digno. Olha a simplicidade e a humildade. O homem era, presta atenção, um centurião, um comandante de 100. Mas quando Jesus disse que vai com ele, ele entende que ele era um gentil. A lei proibia o judeu de entrar na casa de um gentil. Então ele entendeu que poderia causar problemas para Jesus. E o que é que ele diz? Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Você está entendendo? Não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno. Hã? Mas olha o que ele diz. Debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Dize somente uma palavra. E o meu criado será curado. Você tem essa fé, irmã? Você tem essa certeza que a palavra de Deus é suficiente? Porque a palavra de Deus é a palavra de Cristo. E quando Jesus fala, Ele faz. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha só esse homem. Não sou digno, mas dize somente uma palavra. Ele vai confiar em Jesus. Ele está disposto a confiar na palavra que Jesus vai proferir a respeito do servo. Oh, glória a Jesus. Quem está entendendo? Dize somente uma palavra. O que é que você quer que eu diga, meu filho? Aí ele vai dizer, olha a lição que ele nos dá. Bendito seja Deus. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. Ele era o quê? Um comandante. Ele era também o quê? Uma autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha pessoas sob o seu comando. Pastor, eu vou lhe perguntar uma coisa agora. Cutuque a sua irmã, diga assim, acorde porque Deus está falando. Olha bem, veja bem o que é respeitar uma autoridade. Veja bem como se respeita uma autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui respeitam a autoridade de Cristo? Quantos aqui respeitam a autoridade de Cristo? Porque hoje o irmão me fez uma pergunta simples, a gente conversando. E ele disse, pastor, quem deu autoridade a Jesus? Eu disse para ele, Deus deu autoridade ao Filho. Porque Deus é a autoridade soberana. Todas as demais autoridades são constituídas do Pai, para os propósitos do Pai. Então eu te pergunto, quantos aqui respeitam e honram a autoridade de Jesus? Vamos entender o que é honrar, o que é respeitar uma autoridade, o que é realmente respeitar uma autoridade. A Bíblia nos ensina, irmão. Não estou falando para você fora da Bíblia, não. Está aqui, ó. Presta atenção. Olha o que o centurião vai dizer para o Senhor Jesus Cristo. Relatado no texto bíblico. Pois também eu sou um homem sobre autoridade. Ele estava debaixo de autoridade, mas tinha outros homens debaixo da sua autoridade. E aí ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, pois, e digo a este, vai, e ele vai. Ele comandava, o soldado dizia, vai em tal lugar, e o soldado simplesmente ia, obedecia ao seu comando. Você está entendendo?
Você está entendendo o que é honrar a autoridade? O que é respeitar a autoridade de alguém? Agora pense Jesus nos mandando amar e perdoar e a gente não fazendo. Pensa aí, será que estamos respeitando a autoridade do Cristo? Era para você dar muita glória nessa hora, irmão. Porque nessa mazela, nessa falta de liberar perdão e de querer as coisas do seu jeito, é que muitos estão presos na enfermidade. Presos na enfermidade. Por causa do pecado contra a autoridade do Cristo. Olha o que é autoridade. Olha o que é respeitar a autoridade. Ele disse: eu digo a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem. Você está entendendo aí? Eu digo ao outro vem e ele vem. Ei, preste bem atenção. Você obedece a Cristo mesmo, irmão? Ou apenas fala dele? Respeita a autoridade do Cristo? Ou apenas é curioso para ver o que ele faz? Porque quem reconhece a autoridade de Jesus vai vê-lo operar dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua família, na sua parentela, por aquele que você está pedindo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, irmãos. E é o meu criado, faze isto e ele o faz. Obedecer, irmão, o comando. Quando você não obedece o comando de uma autoridade, você está mostrando que não respeita ela. Eu tenho sido bombardeado com isso. Bombardeado, irmão. Mas quem sou eu? Pó. Mas eu estou falando aqui é do respeito àquele que merece. O Cristo. Aquele que vive e reina. Aquele que nos dá vida e vida com abundância. Oh meu Deus! Esta é a fé que move montanhas, irmãos. Uma fé com entendimento. Uma fé com respeito. Uma fé com submissão e convicção e certeza do poder de Deus em Cristo. Oh, Manabassévia. Aleluia, Deus. E maravilhou-se Jesus. Jesus ficou maravilhado, irmão. Olha que coisa tremenda. Ele entende. Ele compreende que eu não preciso ir na casa dele, não. Olha, o servo estava longe. Muito longe. Não precisa lá botar a mão na cabeça dele, não. Eu só quero que o Senhor diga que ele vai e acabou. Isso é confiar, irmão, no Cristo. Isso é confiar em Jesus e entender que Ele é a própria autoridade e poder. Que Ele tem poder sobre a enfermidade. Que Ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno. Porque Deus, o Pai, lhe deu. Alandecávia, ouve a mancheia, recantamanebia-sé. Jesus se maravilhou, aí Jesus disse assim: vem cá, vocês aí que me seguem. Tem algumas lideranças, que a Bíblia fala de líderes, né? Também no texto. Se vocês estão vendo, nem Israel que se gabava, né, de ser o povo eleito de Deus, encontrei tamanha fé. Você está entendendo hoje, irmão? Encontrei tamanha fé. Então, talvez você olhe para um homem ou para a mulher que Deus constituiu com autoridade na sua vida, eu não sei, Deus sabe, Deus está falando conosco, e você não dê um centavo pela autoridade, né, que foi dada a ela. Mas vou te dizer uma coisa: se você não respeita as autoridades na terra, então você não respeita a autoridade de Jesus. E é muito fácil entender porque é
que a enfermidade tem assolado muitos que afirmam caminhar com o Senhor. Por quê, pastor? Porque eles não obedecem o Cristo. Perdoe e você será sarado. Perdoa? Não perdoa e continua na casa do Senhor. Mas quem é que está sofrendo? Você está sofrendo. Quem é que está enfermo? Você está enfermo. Porque não perdoa. A mágoa está no coração. Está acabando com a sua vida, causando tristeza a outras pessoas dentro do seu lar. Aí Deus disse: perdoe. Aí você não perdoa. Aí diz: Deus, tu és o meu amor. Falsidade, irmão. Pode ser falso. Não entre com falsidade na presença do Senhor. Seja sincero. Está difícil perdoar, Senhor. Me ajude e Jesus vai te ajudar. Eu não quero perdoar não, Jesus. Diga para Ele e Ele vai te ajudar. Você vai perdoar. Eu já ouvi uma pessoa dizer, eu estava ministrando um dia, eu vou terminar aqui. Esta é a fé que move montanhas, a fé do centurião. Uma fé com conhecimento, com entendimento, convicção e certeza do poder de Deus em Cristo. Aleluia. Da autoridade do Cristo. Aleluia. Um dia eu estava ministrando, irmão, para finalizar, que a gente quer comer bolo ainda, né, irmã? O sinal. Aleluia. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui, irmão? E eu escutei uma irmã, disse assim, eu conversando com ela numa visita, ela disse para mim: eu tenho Deus. Eu disse: mãe, por que a senhora não perdoa? Porque foi terrível. Eu disse: irmã, mas Deus pede para perdoar. Eu sei que Deus dá força. Aí ela disse: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar. Aí eu disse: pois Deus vai te ajudar a perdoar para tu não ir para o inferno, porque tu não sabe o que é o inferno. Diga se Deus não nos ama. Quantos aqui hoje querem cura? Está prontinho para perdoar? Se você perdoar para Jesus, Jesus está perdoado. Me desculpe, Senhor, por ter agido desta forma. Você vai sentir um refrigério dentro de você. É a confirmação da sua cura. Quem crê na palavra, levanta a mão, fique de pé. Lambachevia. Levanta a sua mão. Bendito.